Bom dia, pessoal. Oficialmente, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu estou aqui em nome da ANAP para dar as boas-vindas a vocês. Também agradecer a todos que nos assistem online. A última vez que eu olhei já eram mais de 60 pessoas. Não sei se já aumentou, então esse número está muito bom. Para um final de ano, né, que a gente acha que não é movimentado e a ANAP não para. Recado importante, ainda temos até dezembro 6 cafés da manhã para acontecer, então acompanhem ali a nossa agenda. Além disso, mês de novembro, todas as quintas-feiras, jornada digital de inovação e tecnologia. Se vocês quiserem participar, só se inscrever no site da ANAP na nossa aba de eventos, tá? Perdeu alguma coisa? A maioria dos nossos eventos fica gravado no canal da ANAP no YouTube. Então, se vocês acessarem ali, tem muita coisa legal, tá? Os cafés da manhã, as jornadas, outros eventos que a gente faz chamados ANAP ao vivo, alguma coisa de CONAP, tem muito conteúdo para vocês acessarem, tá? Quero deixar um agradecimento muito especial à Ecântica, que é uma empresa que iniciou a parceria com a ANAP esse ano e já participou de diversas atividades. Em agosto, trouxeram um evento muito bacana de conteúdo. No CONAP, estiveram conosco e hoje, novamente, para falar de pesquisa clínica, que é um tema que está super aí em alta com os nossos associados e o setor. Então, muito obrigada, Ecântica. Eu vou convidar o Rodrigo Sato, que é o diretor executivo da Ecântica Saúde, para iniciar o evento com vocês. Bom evento, pessoal. Obrigada, Rodrigo. Bom dia. Obrigado, ANAP, por nos receber novamente aqui. Obrigado a todos que estão aqui presencialmente, aos que todos estão online também. Vou ser bastante objetivo, tá? Para que a gente tenha tempo para debater um tema tão importante, tão relevante, que é a pesquisa clínica, num contexto de como a gente pode trazer aplicações práticas para toda a indústria. Meu nome é Rodrigo Sato, sou o diretor executivo da Ecântica Saúde. A Ecântica Saúde é uma consultoria de negócios especializada em desafios, em temas complexos. Tá? A gente já atua há mais de 15 anos em diferentes indústrias no Brasil, né, de serviços financeiros, varejo, aviação. E este ano a gente entendeu que a saúde, pela complexidade, né, merece um olhar especial aqui da gente, tá? Para isso, a gente hoje conta com um ecossistema, tá? Composto tanto por tecnologia como por serviços de consultoria, e a gente vai debater um pouco como que isso se aplica, tá? Acho que esse é um dos grandes objetivos aqui desse momento. Fazendo uma introdução, né, do porquê que a gente escolheu pesquisa clínica, recentemente tivemos aqui um seminário na ANAP, né, um seminário de pesquisa clínica, e foram pontuados pontos, foram discutidos pontos extremamente relevantes, né, como transformar esse novo marco legal recente, né, num volume real de estudos, como que a gente muda essa visão da alta liderança, de um custo para um investimento estratégico, como que a gente constrói e retém talentos, né, e como que a gente integra, né, todas as soluções que hoje ainda está fragmentado quando a gente fala, né, de pesquisa clínica e temas relacionados à saúde. Para iniciar esse debate, eu vou convidar aqui os nossos panelistas. Primeiro, gostaria de convidar o Dr. Nelson Tait, médico oncologista, ex-ministro da Saúde, com MBA em Gestão de Saúde pela UFRJ, mestrado em Economia de Saúde pela Universidade de York e formação executiva em Harvard. É consultor e investidor em empresas e startups de saúde, coordenador do Comitê de Políticas Públicas na Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e professor em programas de governança e políticas públicas do Einstein, EBRAD e GCP. Na sequência, gostaria de convidar Érica Rufino. Bem-vinda, Érica, doutoranda em Ciências pela USP, graduada em Farmácia e Química Industrial, com MBA Internacional pela FIA, Cambridge e Bocconi, certificada Black Belt em Lean Six Sigma, 30 anos de experiência em indústria farmacêutica, de bens de consumo e alimentícia. Atuou em qualidade e operações de manufatura e hoje é diretora de assuntos regulatórios na Johnson & Johnson Innovative Medicine, responsável por registros de terapias avançadas, doenças raras, inspeções internacionais e processos de pós-registro. Na sequência, Carlise Belli, doutora em Ciências da Saúde pela UFRGS, atua há mais de 15 anos com pesquisa junto a hospitais no Brasil e América Latina, trabalhou em projetos em parceria com o Ministério da Saúde,
com a Agência Nacional de Saúde Suplementar e a indústria farmacêutica. Atualmente é diretora de negócios e dados da eHealth, empresa do grupo Doctor Assistant. Dr. Hélio, por favor. Dr. Hélio Osmo, médico e executivo com 35 anos de experiência em empresas farmacêuticas multinacionais, liderando assuntos médicos, estratégia científica e pesquisa clínica. Ex-presidente da SEBMF, atua na integração entre ciência, inovação e políticas públicas, conselheiro da Frente Parlamentar de Doenças Raras e advisor em startups e biotecnologia, em biotecnologia e health tech. MBA em Economia e Sistemas de Saúde pela GV, Fundação Getúlio Vargas, reconhecido por transformar evidências científicas em valor estratégico para pacientes e sistemas de saúde. Por fim, Guilherme Sakagiri, um empreendedor, executivo e consultor com uma década de experiências no setor de healthcare e health techs, tendo liderado áreas de dados em saúde em empresas nacionais e internacionais. Formado em Engenharia Naval pela Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, e com MBA pelo INSEAD. Foi fundador da Consentimento, uma das primeiras startups especializadas em recrutamento de pacientes para pesquisas clínicas com uso de inteligência artificial, e atualmente é diretor executivo na Associação Brasileira de Startups de Saúde e Health Techs, ABSS. Um painel rico de experiência, de histórias aqui para a gente debater e discutir. E para a condução, vou moderar a turma. A gente tem 3 pontos, basicamente, aqui. Na sequência, eu já passo o microfone para o Dr. Nelson. O primeiro ponto, a gente gostaria de ter uma visão mais ampla dos principais desafios quando a gente traz o tema de pesquisa clínica, das aplicações práticas, e os desafios relacionados ao sistema de saúde. Na sequência, a gente gostaria de debater quais desafios são vistos hoje pelas tentativas, sejam de startups, de health techs, ou mesmo com a aplicação dentro da indústria. E, por fim, trazer algumas aplicações práticas que a gente tem encontrado, que podem servir de base para construções de novos modelos, novos serviços e novas ofertas aqui para o tema de pesquisa clínica. Dr. Nelson, por favor. Bom, primeiro é um prazer estar aqui na mesa. Obrigado por vocês estarem aqui. Agradecer o pessoal que está aqui, agradecer o pessoal que está vendo a gente online e aqueles que vão ver a gente lá no futuro pelo YouTube. Então, até é interessante por que a gente começou com um projeto de pesquisa clínica, né? E até para contextualizar por que a gente está fazendo isso tudo. Tudo começou, na verdade, com Agora Tem Especialista, por incrível que pareça, aqui nesse projeto do governo. E o que aconteceu? Aí a gente estava conversando com as Santas Casas Filantrópicas. O que eu Agora Tem Especialista? Você tem as OCIs, você tem uma série de coisas em que você tem que produzir mais para você depois ter um abatimento da dívida. Com algum benefício. Você pode abater juro, pode abater multa. O problema é que você pede para quem está sem dinheiro para produzir mais e não receber dinheiro na frente. Na prática, isso é uma coisa que financeiramente começa a ser pouco viável. E aí você perde isso para as Santas Casas. A dívida deles hoje é em torno de 10 bilhões. Então você cria um projeto que ele tem um risco enorme de nascer morto. Porque ele não tem um incentivo financeiro adequado. Em cima disso, como eu sou próximo do pessoal da CMB, Mário, Mirocas, que é talvez uma oportunidade que vocês tenham na pesquisa clínica. Com a mudança da lei, vocês podem ter a chance de criar uma grande rede nacional de pesquisa, e isso vai trazer dinheiro para vocês. Então, tudo começou com o dinheiro, que é a sustentabilidade. Porque eu sempre digo isso, a iniciativa privada, o foco dela é retorno para o acionista. Isso é absolutamente tranquilo. Isso é absolutamente legítimo. O que eu tenho que fazer como influenciador é fazer com que esse ganho financeiro venha através de um cuidado bem oferecido para a sociedade. É isso que eu tenho que fazer.
Eu não tenho que questionar a busca do retorno financeiro, porque isso é uma demagogia assustadora. Então, o que eu tenho que fazer é que esse retorno venha através de um cuidado bem feito. Então, a minha meta, aí surgiu o programa de pesquisa aqui. Foi por isso. E aí a gente tem a mudança da lei, que vai favorecer uma série de coisas, e a gente tem o Brasil, ele não é uma... Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o Brasil, porque a gente vive um momento de dificuldade financeira, mas que não é um momento, ele é uma realidade que só vai piorar. Então, só para a gente contextualizar, eu tenho falado isso sempre, se você pegar dado de 23, a gente gastou mais ou menos R$ 2.300, R$ 2.400 por pessoa no SUS. Se você pegar a saúde suplementar, a gente gastou uns 6 mil, um pouco mais do dobro. Se você pegar o Reino Unido, que é a referência do SUS, eles gastaram só no sistema público, que dá mais ou menos 80%, 21 mil. Se você pegar a Dinamarca, que é um exemplo de um país, né, desenvolvido, eles gastaram 31 mil por pessoa em 23. Se você pegar os Estados Unidos, que é o país que mais gasta e gasta mal, né, se olhar a expectativa de vida deles é bem a mais baixa que tem nos países desenvolvidos, eles gastam no Medicare, que é para as pessoas mais idosas, uns 75 mil. Então, você tem aí essa... Então, se você olhar, a saúde suplementar ela está muito mais perto do SUS do que dos países desenvolvidos. Então, e o que está acontecendo na saúde suplementar hoje é uma coisa que está anunciada há muito tempo. É só saber o número. É óbvio que quem tem menos vai sofrer. Primeiro. Então, por isso é que a saúde suplementar hoje está vivendo alguma coisa que o SUS viveu no passado. O SUS é, obviamente... E o que é interessante da saúde suplementar, e eu acho que é importante a gente ter esse dado, por exemplo, quando eu pego hoje os dados da FOSP, que é lá de São Paulo, que fala sobre oncologia, se você pegar as curvas de sobrevida para câncer de mama, por exemplo, na saúde suplementar, a curva de sobrevida ela é parecida, próxima dos países desenvolvidos, mortalidade. Que mostra que eu consigo entregar muito com muito menos dinheiro. O problema todo aí é que eu tenho que ser extremamente eficiente na operação. Extremamente eficiente. Quando você olha o que tem que acontecer, essa parte da operação, quanto menos dinheiro você tem, mais fundamental que ele seja bem usado. E você vê hoje, por exemplo, alguns exemplos no Rio, a Unimed Rio, depois a FES, agora a Unimed Brasil vai assumir. As pessoas ficam meio perdidas, mas a gente consegue, com uma gestão eficiente, entregar um nível de cuidado que é muito alto. Hoje, e aí qual o problema prático que a gente tem hoje? O volume de inovação e o custo é crescente. E a gente tem um problema prático no Brasil, porque nas áreas críticas a gente não evolui, que é a educação, né? Economia. Pra vocês terem ideia, o PIB per capita brasileiro ele está caminhando para ficar na metade inferior do PIB per capita mundial, no bloco inferior. Cada ano que passa, ele desce. Já ficou 22 posições acima. Esse ano ele está 9, e a expectativa é que em 2030 ele esteja 6 posições só acima do bloco inferior do PIB per capita mundial. Nossa parte econômica ela não vem crescendo. Nossa parte de educação é fraca. Eu digo isso sempre. Não adianta você... a gente tem que tratar das pessoas mais humildes. Claro, essas pessoas do Estado precisa cuidar delas. Você não pode achar que tirar alguém da miséria, da fome, sabe, fazer com que o cara saiba fazer conta e ler básico, que isso é progresso para um país. Não é. Isso é tirar as pessoas da miséria e dar o mínimo de dignidade. Mas isso não vai fazer esse país andar para frente. Então, uma das coisas da pesquisa que eu acho, que eu vejo, é o seguinte: quem trabalha com pesquisa tem uma cabeça de inovação. Isso vai ser fundamental para dar certo. E esses grupos têm que dar certo. Que a pesquisa ela te faz pensar numa transformação, numa inovação em todas as áreas. Você tem que criar... A pesquisa cria uma cultura de inovação e qualidade. Essa que é a minha ideia. Então, quando você traz um programa de pesquisa, você está trazendo um programa que é para melhorar muito além de você simplesmente fazer uma pesquisa clínica.
está trazendo uma mudança de comportamento, de abordagem, de percepção, de como que é a pessoa que vai estar preocupada em te entender melhor, ele vai estar preocupado com dado, ele vai estar preocupado em entender melhor como é que é o fluxo operacional dele, como é que é a eficiência operacional, como é que é, né, o caixa dele, ele vai se preocupar com tudo, ele vai ser focado em dado. A pesquisa traz esse benefício que é uma transformação cultural. E a gente sabe que nos dois lugares onde tem pesquisa clínica, os resultados clínicos são melhores também. Você começa a tratar melhor das pessoas. E o volume que está chegando de inovação é assustador, né? Ele é bom. Eu falo sempre isso. Eu prefiro ter um problema de ver como incorporar do que não ter o que incorporar. Né? Eu venho de um tempo em que minha mãe foi operada, décadas atrás, de úlcera gástrica, úlcera péptica. Ninguém opera mais isso. Ninguém opera mais isso. Ela teve trombose venosa profunda, ela teve embolia pulmonar, claro, mãe. Fez uma cirurgia enorme para a Y via que ela fazia uma época. E hoje ninguém vai operar isso. Tem agora você, um marcador molecular, tem um tumor de reto. Tumor de reto é um tumor agressivo. O tratamento é difícil, cirurgia, rádio, químio, às vezes termina com colostomia. Tem um subgrupo, uma fração com marcador molecular em tumor de reto, que 100% das pessoas vai a resposta completa com imunoterapia. Doença some toda. Então, na evolução que a gente tem hoje, a gente vai evoluir em tudo. Em device, em equipamento, mas a maior evolução que a gente vai ter é em medicamento. Eu falo o seguinte, essa discussão da obesidade, que é um fenômeno mundial, que é uma coisa que a gente tem que mudar comportamento, o que vai reverter a obesidade é remédio. Não tenho a menor dúvida disso. Mudar hábito é muito difícil. Então você tem que trabalhar como é que você acelera o processo de criação. E outra coisa importante, mas é uma coisa importante. Você também não pode pagar muito por coisa que é medíocre no resultado clínico. Então você desestimula a inovação transformadora. Então também, por outro lado, você não pode pagar muito por coisa pequena. Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. A gente tem que trabalhar muito com o que é o benefício clínico. Então, essa discussão e só para vocês terem uma ideia, a quantidade que se chama de substância ativa nova, hoje a gente tem mais de 6 mil, são medicamentos, são drogas sendo avaliadas, são mais de 6 mil. Só na oncologia são mais de 2.700. A onco ainda é o carro-chefe disso. 2.700. E aí você, o número de estudo de pesquisa clínica hoje está na faixa de 5 mil, mais ou menos, por ano. Em torno disso. Um pouco menos, um pouco mais. São estudos iniciados. Fora tudo que está vindo na área de device, na área de equipamento, né, inteligência artificial. Então, a cultura da pesquisa, e quando eu hoje falo, quando eu penso em alguma coisa, até pelo meu histórico, público, privado, sou uma pessoa que foi formada pelo sistema público, né? Trabalhei no INAMPS, na época, antes do SUS existir, eu trabalhei no INAMPS. 9 anos antes do SUS nascer, eu já trabalhava no sistema público. Então, hoje a minha preocupação é como é que a gente vai conseguir, nessa realidade, conseguir entregar cada vez mais para as pessoas. E não tem como eu não cuidar de quem vai cuidar delas. Porque esse cara não vai existir e não vai ter opção de cuidar. Eu digo que na saúde só tem dois blocos que são eternos. Quem precisa de cuidado e quem cuida dele. O restante vem a reboque. Certo? E aí tem que ser importante para estar nessa complementação. Então, esse evento de hoje é interessante, porque eu estou tentando trazer um contexto. Eu não estou discutindo pesquisa clínica. Estou discutindo o sistema de saúde brasileiro. E estou usando a pesquisa clínica para ter essa discussão em cima disso tudo. E aí, cada um vai falar um pouco, e no final a gente pode abrir para as perguntas, e a gente pode falar um pouco mais. Eu já falei até no que eu devia, mas a gente fica para as perguntas para responder qualquer coisa. Quem vai falar agora? Sabe? Quem segue? Perfeito, Nelson. Acho que a gente tem um bom contexto. Aí eu gostaria de convidar a Érica e o Dr. Hélio para contribuir a visão de indústria. Como que vocês enxergam todo esse contexto que o Dr. Nelson colocou? Ladies first. Combinado. Então, bom dia. Agradeço aqui a oportunidade, né? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui ao lado do Dr. Nelson e ao lado dos meus colegas. Vou falar do lado positivo e já vou para os desafios, né?
depois de tantos anos discutindo essa lei, né, foram muitos anos, muitos debates, né, de vários setores, academia, né, ministério, a própria Anvisa e as empresas e a sociedade, nós conseguimos, né, ter aí uma lei aprovada que é harmonizada internacionalmente. Então, eu creio que isso é o primeiro tópico importante para o país, de ser harmonizado sanitariamente e juridicamente também, e nos traz, sim, previsibilidade. Né? Previsibilidade sanitária, uma vez que, né, os processos demoravam muito no país, e isso era um embate para nós, para trazer principalmente estudos de fase 1 e fase 2, porque a maioria no país ainda é fase 3, né? Acredito que todos saibam disso, e o nosso desafio é trazer fase 1 e fase 2. Então, a harmonização internacional, a previsibilidade, a segurança jurídica trouxe isso para nós. Esse é o primeiro ponto. Desafios, né? Desafios são muitos ainda, né? Existem aí processos que precisam ser finalizados, a regulamentação da lei, né, pela própria Anvisa, e desafios de melhoria de eficiência. Isso só se melhora a eficiência olhando para os processos como um todo. Então, não adianta olhar só para a agência sanitária, não adianta olhar só, né, para a questão pública ou só para a questão privada. Nós precisamos que tudo isso seja mais eficaz para que nós consigamos, sim, atingir mais pacientes. E o investimento no país é investimento, né? Claro que vem pela pesquisa clínica, então os dados aí da Interpharma mostraram que, na verdade são dados globais também, que o Brasil ele pode chegar a ser entre os 10 primeiros países de pesquisa clínica. Então a gente sai de um share de 1,8, mais ou menos, para chegar em 4,6. E isso é desafiador. Nós só vamos conseguir isso trazendo pesquisa. Né? Trazer pesquisa, basicamente, é investimento no país. Né? As empresas estão aqui, né? O Dr. Nelson já colocou isso muito bem, não preciso repetir. E a pesquisa demanda dinheiro, tempo e capacidade. O dinheiro, né? As empresas estão dispostas a investir, e é nosso trabalho como brasileiro mostrar a importância do Brasil. Então, vou falar aqui pela Johnson, nós hoje somos o país de primeira onda. Né? Por quê? Porque nós conseguimos provar que o Brasil é importante, né? Nós somos aí o 9º em questão de investimento de saúde, então nós precisamos continuar nisso e alavancar isso, mas, por outro lado, nós precisamos que os processos sejam adequados para cada vez mais ter o retorno adequado. E na questão de pacientes, né, a lei trouxe previsibilidade médica, trouxe responsabilidade, né, de todos os atores da cadeia. E trazendo pesquisa para o país, o beneficiado final é o paciente. Né? Mas sim, é um desafio. É um desafio. Quando a gente, né, fala de bilhões de investimento em pesquisa clínica, que é o caso da Johnson, por exemplo, 13,5 bilhões de investimento, hoje com 63 estudos no país, garantir que isso aconteça realmente é desafiador. Obrigada. Obrigado, Érica. Você fez uma boa introdução para a minha fala, tá? Me ajudou bastante. Deixa eu contar um pouco a história para vocês da pesquisa clínica. Né? Eu comecei fazendo pesquisa clínica em 88, tá? Foi justamente no ano da Constituição, em 89 foi criado o SUS. E na década de 90, o Brasil foi um importante player no desenvolvimento dos antirretrovirais em termos de pesquisa clínica. Então, o Brasil se mostrou um país não só diverso, mas com um número grande de pacientes, com bons pesquisadores, bons locais para se fazer pesquisa. E assim se construiu uma imagem do Brasil muito positiva em relação à pesquisa clínica, isso até o final da década de 90. Ainda por causa disso, no início de 2000, o Conselho Nacional de Saúde não queria que o brasileiro participasse mais de pesquisa clínica, achava que o paciente brasileiro não deveria ser cúmplice da indústria farmacêutica e tudo mais. Então a gente passou por um período muito grande de ostracismo em relação à pesquisa clínica. Então trouxe falta de previsibilidade, prazos extensos, de maneira que o Brasil acabou ficando um pouco de lado nesse sentido.
Aí veio a pandemia e o Brasil novamente mostrou seu potencial, né? O Brasil foi um player fundamental nas pesquisas das vacinas e mostrou também, não só externamente, mas mostrou internamente a importância das pesquisas. Inclusive, conseguiu muito apoio dos deputados, legisladores, para a criação dessa lei, que já vinha desde 2015 sendo discutida, e teve um apoio dos legisladores para que essa lei fosse promulgada, inclusive num governo que não tem o perfil para promulgar uma lei nesse sentido. Então, assim, a gente ainda vai viver um ciclo muito positivo na pesquisa clínica, e com isso a gente eventualmente pode sofrer alguns pontos que eu vou citar agora. Bom, primeiro que vai ter muita gente fazendo pesquisa clínica num ambiente onde o mundo acadêmico conhece muito pouco de pesquisa clínica, de maneira que esses profissionais vão chegar no mercado e vão ter que aprender como fazer pesquisa clínica, muitas dúvidas, quais os cursos que nós vamos fazer, pós-graduação, mas enfim, farmacêuticos, médicos, biomédicos, muita gente vai entrar nesse mercado. O perigo disso é que precisa mudar, como o Dr. Nelson falou, um pouco a cultura das pessoas nesse sentido, de que existe uma necessidade de um aprendizado constante, reservar um tempo para investir no conhecimento, na atualização, porque assim, desde que eu comecei a fazer pesquisa clínica, eu passei por muitos momentos de grande transformação na pesquisa clínica. A pesquisa clínica mudou e mudava a cada 2, 3 anos. Cada 2, 3 anos eu tinha que me reinventar. As pessoas têm que botar na cabeça que elas precisam se reinventar, ainda mais com a chegada de tanta inovação. As pessoas precisam estar acompanhando essa inovação, e a pesquisa clínica é a ponta dessa inovação. Então, colocar na cabeça que as pessoas vão ter que... E também fazer parcerias, né? A indústria farmacêutica pode ajudar nesse sentido, pessoas experientes podem ajudar nesse sentido, e assim criar um mercado, assim, um mercado não no sentido financeiro, mas do número de pessoas que comportem todo esse volume de trabalho que deve chegar no Brasil. O outro aspecto é que as empresas de pesquisa clínica no Brasil, que inicialmente eram formadas por um grupo de pessoas visionárias e apaixonadas, elas precisam se profissionalizar, né? Precisa aprender a criar uma empresa. A pesquisa clínica é uma empresa que vai precisar de governança, vai precisar se preocupar não só com a qualidade do serviço que presta na realização da pesquisa, mas também internamente ela se preocupar com crescimento, sustentabilidade, plano de negócios. Precisam se preparar, eventualmente, para empresas que vão vir fora do Brasil e vão querer comprar empresas brasileiras. Então, um estrangeiro ele não vai comprar uma empresa desestruturada. Então, precisa se estruturar e se preparar para receber ofertas, né, de sociedade, de empresas de fora. Ter as finanças em ordem, a documentação, impostos, e todos os assuntos que estão relacionados à parte da gestão e governança. Isso eu vejo como uma coisa que precisa correr, precisa andar muito rápido nesse sentido, porque amadorismo não vai caber dentro da pesquisa clínica. O outro ponto é que, falando um pouco de hospitais, é que a pesquisa clínica ela não pode nascer no hospital só porque o hospital acha que, não, vamos melhorar a imagem do hospital, a gente tem o nosso papel na sociedade. Não, a pesquisa clínica dentro do hospital é uma fonte de recurso.
você vai receber investimentos dos patrocinadores e no futuro, quem sabe até do próprio governo, para realizar pesquisas, né? Então, não vai ser só aquela discussão, não, vamos fazer porque os nossos fundadores vão se orgulhar do hospital. Não é isso. O hospital vai ganhar dinheiro com pesquisa clínica, tá? E precisa se preparar e se estruturar para que isso aconteça. E, bom, basicamente era isso, né? Estou pronto para perguntas também. Posso só fazer... Desculpa. Não, é só um comentário. Quando a gente fala de inovação, claramente o risco, né, está intrínseco, mas a incerteza está intrínseca. Então, falando de pesquisa clínica para terapia avançada, por exemplo, um meio que nós encontramos com a autoridade sanitária de dar visibilidade de dados, e isso é importante para a população, mas também para os profissionais de saúde, é o relatório de risco-benefício. Então, hoje nós temos público, todos os 9 produtos de terapia avançada, né? Está público no site da Anvisa, depois eu posso dividir aqui o link. E é o primeiro relatório público no mundo que traz o perfil risco-benefício do paciente. E isso dá visibilidade de como a inovação é importante, né, na questão de salvar vidas, mas de colocar o nosso paciente também num patamar idêntico a de países desenvolvidos e que investem nisso. Então, é só um comentário aqui. Obrigada. É sempre interessante você colocar algumas coisas de realidade que aconteceram, né? Eu me lembro quando eu estava no Ministério, eu trouxe a pesquisa de Oxford da Astra para o Brasil. E naquele momento era uma confusão sem fim, né? Eu falei, o negócio é muito bom. Vai dar uma respirada. Ninguém comentou naquilo. Porque ninguém dá valor para esse troço. Então, ali estava a solução que estava chegando. E quando eu falei que a gente tinha trazido a pesquisa que eu perguntei para o pessoal de Oxford, eu falei, se desenvolver a vacina e ela der certo, eu tenho prioridade na incorporação? Ela falou, tem. Eu ia trazer de qualquer jeito, mas eu usei isso para acelerar. E aí eu falei, então tá bom, então vamos acelerar isso no Brasil. E a gente começou, o Brasil foi uma das grandes lideranças da pesquisa da AstraZeneca no mundo, né? Mas quando saiu a notícia, eu falei, bom, agora isso vai sair na mídia, vai ter um baita impacto. Zero, nada. Impressionante. Você vê como a gente tem que melhorar isso, né, Natália? Isso aí é uma dificuldade, é um mundo que tem que mudar um pouco a cabeça das pessoas realmente. Então, é só para a gente ver o tamanho do problema. Naquele momento da Covid, ninguém sabia nada de nada. Você começa a trazer uma pesquisa de vacina e ninguém dá valor, porque tem alguma coisa errada. Né? Possível. Isso foi exatamente o que aconteceu na época. Só para a gente ter ideia de dimensionar o tamanho do problema que a gente tem da cultura da pesquisa no Brasil. Se naquele momento não deram valor, como é que a gente vai... E outra coisa que estava falando é um projeto de longo prazo. Né? Esse é um projeto de longo prazo, então tem que ter toda a calma, porque é um projeto complexo como esse das Santas Casas, como é que vai evoluir, tem todo um projeto de captar financiamento, de treinamento e tudo. Então é uma coisa que a gente tem que ter calma, porque naturalmente você vai ter que ter ajustes ao longo do caminho, isso faz parte, isso é normal. Todo programa complexo precisa ser ajustado ao longo do caminho, né? Então, mas eu quis comentar esse negócio da vacina, porque foi um negócio que me marcou tanto na época, sabe? Porque eu achava que aquilo ia ser um boom de positividade, zero. Ninguém nem comentou. Então, o problema é maior do que eu imaginava. Então, foi isso. Bom, bacana. Eu anotei aqui, ainda fico aqui com o doutor Hélio, com a turma. A palavra inovação foi citada mais de uma vez. Uma importância, como uma oportunidade. Só que inovação, né, fazendo paralelo aqui com outros mercados, outras indústrias, é algo que o próprio Dr. Tait comentou, longo prazo. Né? Não se inova para amanhã, né? Se inova para amanhã lá distante. Isso exige uma série de esforços, né, que foram citados também. Invenção, parceria, estrutura, gestão, governança, e até um apetite ali a trazer coisas diferentes, como relatório de risco e benefício público. Bem colocado. Como que hoje... e a pergunta é, por que o que a gente tem acompanhado, né, essas inovações ainda, elas ou estão muito lentas ou elas estão falhando em taxas muito altas quando a gente fala, né, em pesquisa clínica? O que vocês podem trazer como indústria?
Como você falou, inovação, ela e a Érica também, inovação tem o seu risco, né? Você tem que ter a cultura de que você está trabalhando com incerteza, né? Então, por exemplo, a Pfizer inventou o Viagra, mas o que ela perdeu antes de inventar o Viagra? E transformou a história da Pfizer. A Pfizer virou a chave, né? Virou uma empresa com ações na Nasdaq e ela é a grande farmacêutica que é hoje. Então, bom, na indústria farmacêutica a inovação é sobrevivência, né? A indústria farmacêutica, ela investe, em média, 20% de todo o seu lucro em pesquisa, porque ela sabe que lá no futuro ela vai precisar. Agora, imagina você, desde que nasceu, se tudo que todos os teus ganhos da tua família, 20% fossem investidos em atualização, educação, investimento em conhecimento. Hoje você seria uma outra pessoa. Então, essa cultura é uma coisa assim que ela é muito importante nesse sentido. Então, você vai perder muito dinheiro, mas quando você for ganhar, você vai ganhar 10 vezes mais. Então, isso faz parte. E agora uma coisa que está acontecendo, que eu me lembrei de citar, é em relação ao Open Innovation. Hoje em dia, os fundos para você fazer pesquisa e melhorar o conhecimento na ciência não é só da indústria farmacêutica, ela não é mais a única detentora da patente, como o Dr. Nelson citou. Teve o acordo da Oxford com a AstraZeneca e o governo da Inglaterra. Você tem a tríplice hélice da inovação aberta. Então, isso daqui vai acontecer, isso daqui é o futuro das descobertas na saúde. Então, governos como a Coreia do Sul, Israel, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, são países que já acomodaram esse tipo de cultura para que essas coisas possam evoluir nesse sentido, porque ninguém mais suporta pagar sozinho pela invenção, né? E a tendência na indústria farmacêutica é que no futuro ela seja fabricante, porque ela sabe muito fabricar remédio, e seja uma distribuidora até os lugares mais remotos do mundo para você chegar o remédio para as pessoas. A pesquisa ela vai ficar dentro das universidades e o governo precisa também aprender a investir pesado na pesquisa, porque é onde vai vir a maior fonte de renda. Eu lembro que na década de 90, uma vez eu fui visitar o escritório da Roche, lá que tinha em Nutley, né, uma cidade próxima de Nova York. Tinha um prédio do tamanho do Hospital das Clínicas, onde você via lá um monte de vidraria, aparelhinhos e japonês de avental branco. Então, todo mundo lá trabalhando para fazer pesquisa. Hoje acabou. Hoje não é mais assim. Hoje isso está dentro das universidades. Então, inovação, ela também muda. A própria inovação se inova, né? E a busca de fundos para inovação também vão criar novas alternativas nesse sentido e sempre evoluindo. Obrigada. Vou só complementar. Você já falou grande parte. Nós trouxemos aqui a questão vou trazer a palavra mindset, né, do nosso país ou da América Latina como um todo. Hoje, o nosso grande problema de educação nem é o analfabetismo, né? O analfabetismo ele vem decrescendo, mas o analfabetismo funcional ele vem aumentando. Então, hoje nós temos pessoas que são até formadas, né, em universidades, mas que não conseguem fazer uma interpretação de texto. Imagina, né, entender o prontuário da pesquisa clínica. Um dos papéis principais da indústria é na formação, né, de pessoas, na questão de comunicação e principalmente na questão técnico-científica. O porquê isso é
benefício, o porquê isso é importante, né? E o medicamento ele vai evoluindo como a tecnologia, né? A gente tem um oncologista aqui do lado, a gente sabe que o câncer vai mutando, né? Ele vai mutando e cada vez a mutação ela é diferenciada. Então tem que se atacar exatamente naquele local, porque senão não é eficaz. A tecnologia é idêntica, né? Vai evoluindo, evoluindo, e o que é hoje, amanhã já mudou. Então, educação e parcerias, né? O doutor já trouxe parcerias. A questão das universidades. Hoje, grande parte das pesquisas elas se perdem porque a bancada ela foi feita sem as adequações necessárias, né? De uma boa prática clínica, boa prática de fabricação ou boa prática laboratorial. Isso também é importante. Então, as parcerias são fundamentais, e isso acontece já, né? Mas não na proporção adequada ainda. E como último ponto, eu diria que o risco está intrínseco, né? Se eu não me engano, de 10 estudos, 1 ou 2, se não for menos, eles alcançam o sucesso. Então, realmente, precisa ter aquele protagonista que vai investir e que vai perder, mas que está disposto a isso. E, por outro lado, né, um país que vê valor nisso. Nós precisamos ver valor. Né? E, claro, um governo que também está disposto a trabalhar, né? A gente falou do Open Innovation aqui, mas também trabalhar com parcerias. Nós temos as PDPs, né? Hoje nós temos PDPs que trazem a tecnologia e colocam aqui no país. E nós sabemos que hoje nós não somos um país sustentável, né? Para medicamentos ou para insumo farmacêutico ativo. E ainda também não para pesquisa clínica. Então, por que não trazer parcerias que tragam a tecnologia para o país e as indústrias brasileiras também se aproveitem disso, né? Vejam valor nisso e sejam protagonistas disso. Então, creio que esses 3 pilares é o papel da indústria hoje, né? Mesmo sendo uma multinacional. Em cima do que você está fazendo hoje, uma das grandes preocupações que eu tenho trabalhado é por que as coisas não funcionam na prática. Por que o que é perfeito no papel não acontece de verdade? Geralmente você não criou a infraestrutura necessária para aquilo acontecer. Seja humano, seja de recurso. Recurso pode ser equipamento, pode ser planta física, pode ser... Recurso humano sempre vem, é tão grande que até trabalha separado. Mas... Aí você vê aqueles programas que são perfeitos na teoria, mas que não dão em nada. Então, e é tão interessante. Uma coisa que chama a atenção hoje é a evolução da China. Eu acho que a China é um exemplo de um país que há 15 anos resolveu investir. Por isso que está falando é importante. Não é só você investir em pesquisa clínica. Você tem que investir no cientista, no ambiente, em tudo quanto é... Você tem todo um sistema que tem que ser trabalhado, onde a pesquisa faz parte. Mas para o país desenvolver, tem sempre o problema da corrupção, que é um problema gigante nesse país. Então, mas essa criação da condição prática para que aquilo aconteça, porque esses projetos que são trabalhados de uma forma muito superficial, a característica deles é que ele não cria condição para que aquilo aconteça na prática. É tudo muito mais uma fala para mostrar que está tentando fazer alguma coisa do que uma... Né? Eu digo que no Brasil a gente comemora mais promessa do que entrega. Isso é uma desgraça. Então isso é um problema enorme. Então né? Não tem comemora a promessa em vez de comemorar a entrega. Então só queria realçar isso porque a China em 15 anos, esse ano, não sei se vocês sabem disso, pela primeira vez ela bateu os Estados Unidos em pesquisa relevante em oncologia. Nunca tinha acontecido na história. E pesquisa relevante é publicação em periódico de qualidade, não é publicar em qualquer lugar. A China esse ano bateu os Estados Unidos. Em imuno-oncologia, a China hoje 50% acima dos Estados Unidos em pesquisa. Estudo clínico. Então mas é um país que se preparou para isso tem 15 anos. Então, não é um negócio que vai acontecer da noite para o dia. Então, quanto a gente vai conseguir... Como é que a gente vai trabalhar para que a execução seja adequada? A estratégia, o planejamento, tudo isso. Porque, na prática, a gente vê que é muita fala e pouca entrega. Bom, aproveitando aqui os pontos que vocês trouxeram, Open Innovation, a importância das parcerias, o desafio de integrar esse ecossistema, a competência e importância, né, das pessoas terem capacitação, treinamento, habilidade. Importante também, Dr. Nelson, né, a infraestrutura para que tudo isso aconteça. Queria convidar agora o Guilherme Sakagiri,
para trazer esse aspecto, né? Como a BSS, vocês têm olhado muito China, Israel, Estados Unidos, como que a tecnologia, né? A gente também fala de inteligência artificial, como que tem participado, como que tem composto esse tema de pesquisa clínica aplicada aqui no Brasil. Vou aproveitar que eu estou aqui no cantinho, para todo mundo conseguir me ver lá. Obrigado aí pelo convite, Sato, ANAP, grande parceiro aí da BSS, para falar um pouquinho da realidade das startups, né, no contexto da pesquisa clínica específico e talvez para a indústria farmacêutica como um todo. Eu vou compartilhar um pouquinho aí da minha experiência como empreendedor, rapidamente. Depois eu vou falar aí bastante das dificuldades das startups trabalhando aí nessa área. Vai parecer que eu estou desmotivando aí as pessoas, mas no fim eu vou trazer aí também o lado positivo e por que a gente acha que tem que trabalhar em prol desse caminho e o que a gente pode fazer para melhorar o cenário e tentar facilitar aí o desenvolvimento de soluções para esse setor tão importante. Não vou aqui defender, né, a importância da pesquisa clínica, acho que a gente tem pessoas aí bem mais experientes que eu aí nesse tema, mas ali na Consentimento a gente via a importância desse setor, né? A empresa foi fundada ali no meio da pandemia, né, olhando ali a importância da pesquisa clínica para o desenvolvimento do setor de saúde, né, olhando ali a discussão da lei da pesquisa clínica, que já lá em 2019 já estava há alguns anos ali sendo discutido nas câmaras e via muito potencial aí no setor. Acho que quando a gente olha para startups, olha toda a literatura, né, existem algumas coisas que são muito importantes para uma startup ter sucesso. Uma é a questão dos sócios, né, briga entre sócios talvez seja o fator número 1 aí de mortalidade de startups. A gente teve muita sorte, fiquei com meu sócio aí durante mais de 4 anos, né, parceria super boa, então não foi isso que matou o Consentimento. A segunda era a questão do timing, né, de você acertar ali uma tese que seja importante, né, um problema relevante, né, a pesquisa clínica aí era super relevante e eu acho que um dos motivos pelo qual a gente escolheu, né, dentro do setor de saúde, a gente tem muito conflito entre os vários agentes dentro do setor, né, e a pesquisa talvez é uma das poucas áreas que alinham o interesse de todo mundo ganha quando a pesquisa clínica funciona melhor, né, o paciente, o médico, os hospitais, a indústria farmacêutica e até as operadoras, né, para quem não sabe aí, as operadoras, quando o paciente entra na pesquisa, né, uma parte dos custos do tratamento desse paciente, né, acaba sendo coberto ali pelos sponsors, né, então a gente consegue sair dessa dicotomia aí entre hospitais e operadoras que travam um monte de inovação que a gente tem no setor, né, então a gente tinha, né, essa tempestade perfeita aí de um momento propício, né, um alinhamento entre as entidades, né, um bom time de fundadores e mesmo assim, né, não conseguimos fazer o negócio prosperar, né? Obviamente, aí falando só esse bem comecinho, né, eu acho que os erros especificamente aí da nossa startup, eu acho que talvez a gente pegou aí o meio certo boom da inteligência artificial, então talvez foi uma das startups precursoras no desenvolvimento de soluções de IA dentro do setor de saúde, né, mas acabou sendo um curse para a gente, né, uma maldição ali, porque a gente fundou a empresa em 2020, né, e os 2 primeiros anos a gente investiu tudo que a gente tinha para desenvolver a nossa tecnologia. Em 2022, né, como todo mundo já sabe, o ChatGPT veio ao ar e o que a gente demorou 2 anos investindo, né, trabalhando mais ou menos com a mesma base que eles tinham, se tornou acessível da noite para o dia para uma série de outras, né, startups, e o custo de desenvolver a nossa tecnologia ficou muito mais barato. A gente não focou tanto em gerar receita logo no início, porque a gente queria desenvolver a melhor tecnologia de IA para extração de informação médica e aí ficamos aí meio no limbo ali, tentando sobreviver depois disso, né? E eu acho que um erro bastante comum aí para startups, né? A gente estava no boom, a gente acreditava no potencial da IA, acreditava no potencial da pesquisa clínica. A gente tinha entrado no Hospital de Amor de Barretos, que talvez é o maior hospital oncológico, né? Agora uma rede de hospitais, e tinha feito também um piloto dentro do AC Camargo. Então a gente achava que já tinha vencido aí o desafio, podia investir em tecnologia, que não ia ser difícil levantar dinheiro, né, que ia ser fácil fechar os contratos, e obviamente não foi isso que aconteceu. Então acho que
pouco isso. Né? E aí falando um pouco, né, dos desafios aí, né, não específicos aí para uma startup específica, trazendo aí a visão. Né? Hoje eu sou atualmente diretor executivo na Associação Brasileira de Startups de Saúde e Health Techs, né? Então tenho uma visão aí bem grande do setor e um conhecimento, né, específico aí de como é que é o processo de desenvolvimento de tecnologia e venda para o setor de Life Sciences. Né? E aí eu vou quebrar aqui os desafios. Né? Primeiro eu vou falar um pouco dos desafios, né, globais, né, que todas as startups, seja no Brasil, sejam fora daqui, vão enfrentar. Depois falar um pouquinho mais específico aí do dificuldades maiores que a gente tem por estar aqui no Brasil. Né? Então, acho que o primeiro grande desafio, né, que pode ser visto como oportunidade é a própria complexidade, né, e exigência, né, do setor farmacêutico, né, que eu acho que é um degrau acima ainda de quando a gente fala do setor de saúde. Né, por toda a questão, né, do escrutínio, o processo regulatório, né, a exigência, né, no nível para fazer publicações científicas, né, dos dados para esse tipo de publicação, né, eliminação completa ali de vieses, né, o nível de exigência e controle, né, eu acho que é o que tem de mais alto, acho que talvez de todos os setores, né, é o que a gente enfrenta na indústria farmacêutica. Né, mas eu acho que os benefícios de você conseguir, né, sobreviver, né, nessa indústria e conseguir entrar são muito grandes também. Né? Acho que, em parte, o Dr. Nelson, né, comentou, né, esse nível de exigência faz com que você, né, tenha ali um nível de excelência, né, uma busca pela mais alta qualidade, e se você consegue chegar nesse patamar, depois é bem mais fácil você conseguir também, com essa credibilidade, entrar em outros setores dentro do setor de saúde. E eu acho que o segundo grande problema que acho que startups no mundo inteiro enfrentam, né, não só essa questão regulatória, mas o ciclo de vendas muito longo da indústria farmacêutica, né, especialmente aqui no Brasil, em que nos Estados Unidos isso é um pouco diferente, né, em outras geografias, onde você tem uma quantidade de biotechs, né, que algumas startups conseguem trabalhar aí com empresas menores no desenvolvimento de soluções. Aqui no Brasil, infelizmente, né, a quantidade de biotechs é muito, muito pequena. Né, então a gente acaba ficando aí entre dois mundos, né, o vender para a indústria de genéricos, que é muito forte aqui no Brasil, mas talvez tenha, né, desafios muito mais, né, comerciais, de distribuição do que desafios técnicos de saúde em si, ou as grandes multinacionais, né, que acaba sendo ali talvez um cliente bastante interessante, mas você acaba enfrentando aí essa complexidade, né, de muitos departamentos, né, então são as reuniões ali como startup você vai fazer, às vezes você e uma pessoa numa reunião com 6, 7 pessoas da indústria, porque são muitas áreas que têm que ser envolvidas dentro de qualquer projeto, né, independente de ser inovação do seu tamanho, você vai ter que enfrentar aí toda essa dificuldade. Né? E aí, entrando nos desafios específicos aqui do Brasil, né, acho que a gente tem um problema a mais, que todo mundo que conhece com a indústria farmacêutica já ouviu falar, que é a famosa global. Né? Então, isso aqui é uma global, né? Parece que é uma entidade suprema, né, que está fora ali do nosso plano, que acaba sendo, né, uma representação de uma verdade. Né? Infelizmente, quando a gente fala de multinacional, a tomada de decisão está toda na global. Está na Europa, nos Estados Unidos, né, nessas estruturas, né, o Brasil acaba tendo um papel muito mais de execução dentro de uma estratégia que é definida em outro plano. E aqui a gente, né, se adiciona, né, o nível da complexidade. Né, você tem que navegar todo mundo aqui no Brasil para conseguir chegar nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, né, dificilmente uma startup vai ter capacidade de fato se construir o relacionamento, né, numa venda B2B com os headquarters né, fora aqui do país. Né? Acho que um caminho, acho que como o Dr. Hélio comentou ali, talvez via parceria. Né? Acho que reconhecer ali um pouco essa dificuldade, talvez, né, buscar ali parcerias com empresas que têm esse relacionamento, né, e que vejam o Brasil como oportunidade. Né, a gente mesmo, na Conscientemente, só fazendo esse paralelo, né, conversou com startups que faziam recrutamento
globalmente, né, e que queriam aumentar a presença aqui no Brasil, né, chegamos até a fazer acordos justamente para conseguir ter esse acesso, né, aos tomadores de decisão, fazendo aqui a atividade mais local. Outro desafio também bastante importante aqui no Brasil é a questão de funding, né? Acho que nos últimos anos a gente viu aí uma maturação bem maior do ecossistema, né? O desenvolvimento de vários players, especialmente ali na pandemia. Eu acho que todos os grandes fundos acabaram fazendo investimento em teses dentro do setor de saúde, né? Infelizmente, por uma natureza do mercado de venture capital, acho que algumas poucas startups acabaram drenando boa parte dos recursos que tinham para ser investidos dentro do setor de saúde, né? Infelizmente, nem todos esses investimentos foram muito promissores e acabou que, né, a gente não conseguiu fomentar o ecossistema como um todo, né, por atração de capital aí para algumas teses que exigiam muito dinheiro por fundadores aí mais experientes. E acabou aí, né, dificultando para as startups como um todo. E eu acho que mais importante, né, acabou dificultando também para teses, para startups atendendo, né, o setor farmacêutico como um todo, que já é difícil, e a pesquisa clínica eu acho que ainda mais difícil, né? Como o Dr. Nelson colocou aqui, a gente tinha um pouco essa esperança da mudança do paradigma, né, da pesquisa clínica, com a atuação super relevante do Brasil, né, nos estudos clínicos da Covid, depois com a aprovação, né, do marco regulatório aí da pesquisa clínica, a pesquisa com seres humanos, né? Mas, né, eu acho que essa mudança está acontecendo um pouco mais agora. Talvez, acho que no final do ano passado a gente começou a ver aí alguns investimentos em teses mais ligadas ao setor, né, de life sciences e pesquisa clínica aqui no Brasil, mas ainda muito tímido, né? E acho que é uma dificuldade porque mesmo os investidores do setor de saúde conhecem muito pouco, né, disso aqui, de pesquisa clínica, né? Acho que quando eu comecei a trabalhar, a gente achava que todo mundo que faz medicina entende o que é pesquisa clínica, e você vê que isso é completamente não a realidade, né? É um micro nicho dentro do setor, né? Não é algo, né, disseminado, não é algo que, né, as pessoas dentro de um hospital, mesmo um hospital que tem um centro de pesquisa, muitos não sabem como o centro de pesquisa funciona, né? A importância daquilo é uma bolha dentro, né, dos hospitais, né? Quando a gente fala com o operador, então isso aí está muito distante, né? A gente conseguir explicar como é que uma pesquisa clínica pode beneficiar uma operadora, uma coisa que a gente tentou algumas vezes, mas achava que o caminho não era por ali, porque essa conversa era muito difícil nessa mudança de comportamento. E acho que por último, né, acho que essa dificuldade, né, que acaba talvez sendo um pouco consequência, de fato a gente tem uma densidade muito baixa, né, de startups, tanto de biotecnologia quanto atendendo, né, dores da indústria farmacêutica, né? A gente começa ali algumas, né, poucas startups, talvez que tem um pouco mais de vocação. Aqui a Carlise vai falar um pouco da iHealth, que talvez venha, né, do entendimento da indústria farmacêutica para conseguir desenvolver essas soluções, né? Mas é uma coisa que, né, é diferente do que acontece em outros setores, que uma pessoa pode... eu vou decidir aqui criar um chatbot para um hospital. Acho que é um negócio que qualquer pessoa consegue imaginar, né, mais ou menos como isso ia funcionar. Daí, para dar certo, tem muitos passos. Mas eu acho que para a gente imaginar, né, uma pessoa comum falando, eu vou desenvolver esse produto aqui para a indústria farmacêutica fazer um relacionamento com KOLs, né? Ninguém imagina isso do nada sem conhecer o setor, né? Ou vou desenvolver uma solução para aumentar a eficiência do recrutamento para pesquisa clínica. Acho que também é uma coisa assim, não é da noite para o dia, e não é uma coisa comum para as pessoas desenvolverem, né? Então, como a gente não tem esse incentivo maior, talvez, né, governamental, nem das próprias faculdades que estão trabalhando com ciências da vida para o desenvolvimento do setor, acaba que a gente sofre bastante aqui no Brasil, porque eu acho que, né, a competição, o desenvolvimento de profissionais, o interesse, tudo isso facilita você conseguir, né, atrair talentos, né, atrair espaço na mídia, né, conseguir fazer o convencimento aí dos agentes do setor para tentar ter um melhor ecossistema.
Mas acho que chega de falar um pouquinho de dificuldade, falar um pouquinho as coisas boas também. Eu continuo acreditando, né, como todo mundo colocou aqui, a pesquisa clínica acho que tem um potencial muito grande, né, a ser desenvolvido aqui no Brasil. Né, e acho que trago também algumas características, né? A gente fala, putz, se tem toda essa dificuldade, por que eu vou, né, atacar esse problema aqui? Né? Eu acho que até economicamente é difícil, né? Porque setor regulado, né, com ciclo de venda longo, né, do ponto de vista de retorno de capital financeiro, são coisas muito ruins. Né? Mas eu acho que, né, o motivo para a gente fazer isso, existem motivos para a gente fazer isso. Né? Então, acho que o primeiro, quando a gente fala de indústria farmacêutica, né, para quem conhece mais aí os economics dentro do setor, é um player que consegue, né, ter margens super altas. Né? É um player que está acostumado a investir em inovação, o business dele é um business de inovação, né? Ele sempre tem que trazer a nova molécula. Né? Falou aí da Pfizer, que teve isso, né? Tá buscando aí algo, né, minimamente tão grande, provavelmente as indústrias de obesidade também agora estão super valorizadas, mas se eles não conseguirem desenvolver a própria molécula, não vão conseguir ter esse retorno financeiro. Né? Mas eles têm dinheiro, né, para investir desde que tenham a solução certa. Né? O segundo, acho que grande motivo é a questão de internacionalização. Né? Então, acho que a gente tem um problema dentro do setor de saúde que é muito difícil uma solução para hospitais ou uma solução para operadoras, por mais que ela seja dominante aqui no Brasil, o passo para ela se internacionalizar é muito mais complicado do que, por exemplo, uma solução de CRM. Né? Então, para startups que estão, de fato, buscando, né, virarem players globais, virarem unicórnios, se você não conseguir internacionalizar, é muito difícil, né, você conseguir crescer no Brasil e o setor de life sciences, como é um setor muito global, ele permite essa possibilidade. Né? E o terceiro, aí acho que um pouquinho mais inspiracional, né, mas tem a ver um pouco também com o que foi discutido aqui no painel, é a importância de investir nesse setor, né, de inovação para o país como um todo. Né? Então, aí para os empreendedores, mesmo que não faça sentido no economics, ou seja muito difícil, né, o risco seja muito alto, dado essas dificuldades, né, ajudar aí ao desenvolvimento, né, do setor como um todo, né, de pesquisa e inovação, acho que é um passo aí super importante. Ainda mais se de fato a gente for caminhar para um cenário onde os países vão ser os financiadores de inovação, como o Dr. Hélio trouxe, ainda mais importante aí que a gente invista no desenvolvimento do complexo industrial como um todo. Né? E acho que um caminho para a gente fazer isso são iniciativas como essa, né? Iniciativas aí de articulação, né? Movimentos aí da associação, da ANAP, da BSS, para de fato conseguir, né, mudar estruturalmente o sistema, para criar um ambiente aí mais favorável para as startups, o desenvolvimento de inovação como um todo. Excelente. Eu sempre falo que falar já em público é difícil com um slide PowerPoint. Fazer o pitch sem material de apoio tem que ser realmente muito bom. Por favor, Nelson. Para ti é o seguinte. Em relação às startups, o problema que você tem hoje é o seguinte. Aqueles números que eu coloquei mostram que o Brasil, como ele tenta trabalhar a realidade dos países mais ricos, só para ter ideia, tem um dado que é do Banco Mundial de 22, que é o último que a gente tem, os países de renda alta gastaram tipo 30 mil reais por pessoa. País de renda média alta como o Brasil, 3 mil. Se você pegar país de renda média baixa, tipo Índia, 500. País pobre, tipo África, 200. Então, o mundo, os países de alta renda, eles têm muito mais facilidade. Mas como o SUS e a saúde suplementar estão muito mais perto entre eles do que dos países ricos, eles têm um plano de dinheiro. Esse plano de dinheiro faz com que qualquer empresa hoje esteja preocupada com curto prazo. Quando você pega uma startup, que é uma coisa que pode ser mais de longo prazo, ela não compra. Ela não te ajuda muito. Tem uma dificuldade estrutural do país que é financeira. Então, quando você desenvolve algum tipo de produto, a primeira coisa é quão rápido eu consigo ter alguém que queira pagar por isso. Se você não fizer isso, a tua empresa vai morrer na largada, por melhor que ela seja. Essa é a realidade brasileira. Ou então alguém que vai acreditar muito naquilo, como aquilo ser uma coisa do futuro. A Amazon levou 10 anos para prejuízo no vermelho, hoje é o quê? Então, essa é uma preocupação grande.
Isso que você falou de você trazer, que você falou que você trouxe pessimismo, na verdade você não é um pessimista, você é um realista. Você só consegue enfrentar um problema complexo tratando isso com a realidade. É que nem o Mariano Suassuna fala, né? O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, você tem que ser um realista esperançoso. Basicamente é isso. Então é exatamente o que tem que ser. Mas o que você está fazendo é trazer a realidade, porque você ajuda quem está fazendo, quem está discutindo inovação como startup, para ele saber em que mundo que ele está entrando. Então, a tua experiência ela é fundamental para os novos. Entendeu? Deixa eu ver aqui. E outra coisa, só para a gente ter uma ideia dessas dificuldades, quando você fala em operadora e pesquisa clínica, você tem que separar a operadora verticalizada de operadora não verticalizada. Porque quando ela é não verticalizada, você tem o prestador. O prestador, na pesquisa, eu criei um instituto que virou um dos maiores do Brasil na pesquisa em oncologia. E agora foi incorporado pela Mil, que eu vendi a empresa. Tinha uma empresa, tinha um instituto. A gente estava nos 3 maiores institutos de pesquisa do Brasil. Então, o que eu vou falar é uma coisa que eu vivi, não o que eu acho. Então, a gente era prestador. O que acontece? A gente só conseguiu decolar quando a gente começou a atender paciente do SUS. Por quê? Porque o médico, quando ele encaminha para a pesquisa, ele deixa de ganhar dinheiro. E o dinheiro vem sempre em primeiro lugar. Se você não mapear o caminho do dinheiro, você vai ser um romântico. E não vai dar em lugar nenhum. Entendeu? Quando você é verticalizado, é diferente. A operadora ganha quando a indústria bota o dinheiro no remédio lá. Porque ela deixou de gastar em alguma coisa e tudo é uma coisa só para ela. Você tem que entrar no detalhe de com quem que você está lidando e como é o caminho do dinheiro. Você é mortal. Se você errar nisso, você está morto. Você acha que está oferecendo uma coisa e está oferecendo outra. Está criando, no fundo, quando a gente começou a trazer as pessoas do SUS, aí você traga, porque eles têm dificuldade enorme de acesso, aí você consegue captar rápido. A tua estratégia de captação tem que ser muito bem planejada dentro da realidade e você tem que entender como é que é a dinâmica daquela instituição que você está imaginando que é a tua cliente. Estou dando só um exemplo. Você tem que pensar nisso tudo. Entendeu? E olha o que você falou. Hoje na Onco, a maioria das empresas que desenvolvem os novos medicamentos são empresas pequenas, não são as Big Pharma. E aí a Big Pharma vai lá e pega a pequena, compra a pequena, que é o que você vê toda hora. Hoje o grande desenvolvimento não está na Big Pharma, está nas menores. Só para a gente ter uma... E com o que você falou, não sei como é que as universidades vão trabalhar, porque a gente tem um problema prático hoje, que eu acho que é o seguinte. Tudo que é público está com pouco dinheiro. E onde você tem pouco dinheiro, tem pouco espaço para inovação, porque você tem que ter algum desperdício para inovação. Porque nem tudo vai dar certo. É o caso que a gente fala da saúde, do medicamento. Você vai investir em alguns não vão dar certo, alguns não. Você pega o número de estudos que são pré-clínicos, é monumental a quantidade para chegar no número desse tamaninho de remédio que realmente acaba dando certo. Quando você vai no estudo clínico já cai muito, mas acho que são tipo 7.000 pré-clínicos para sobrar 2, 3. Então, mas aí a minha mensagem, não só quem está aqui, mas quem está assistindo a gente, quem vai ver, quem está trabalhando com startup, foca na realidade. Para poder entender exatamente onde é que está pisando, os desafios. Você trabalha a curto prazo, a não ser que você tenha uma coisa que seja tão transformadora que alguém acha que você é o futuro. Tipo, aconteceu com a Amazon, por exemplo. Se você não é a Amazon, você tem que tomar cuidado. Entendeu? É verdade. Só queria dar aproveitei que tu falou para falar com o pessoal das startups agora especificamente. Excelente. Queria agora convidar a Carlise, pela iHealth. Né? Acho que agora você tem um pano de fundo aqui bem rico. Tem os desafios, né, do sistema, da indústria. Né? O Saka trouxe ali um contexto também bastante rico de soluções de tecnologia startups aqui indo fora, né? E coloca esse barquinho iHealth nesse oceano, né? E conta um pouco, né, do que a gente vem discutindo, né? Desse tema de aplicação prática, e eu já destacando, né? Acho que o grande ponto aqui que eu anotei é, dentro de todos os desafios, é como que a gente potencializa integrações, de novo, que já existem ou que estão para ser criadas, o convite foi feito,
para acelerar a implementação, colocar isso para gerar valor o mais rápido possível, né, e promover essas mudanças de forma mais acelerada, aproveitando tudo, né, que a gente tá vivenciando aqui. Então, obrigada, né, Rodrigo? Obrigada, Dr. Tais, também pelo convite de estar aqui discutindo isso com vocês. Eu acho que, antes de mim aqui, já teve falas brilhantes, né? É bom que a gente já tem vários insights, mas também é o desafio, né? E agora, como a gente vai contribuir com toda essa rica discussão. Então, acho que, hoje em dia, a gente tem um ponto que até acho que não surgiu ainda aqui, que eu vou trazer um pouquinho para a roda, que, por um lado, é um grande desafio e, por outro, também é a nossa riqueza, né? Que a gente fala muitas vezes que o Brasil, se a gente for olhar, é um país continental, ele é gigante. A gente tem diversas realidades aqui dentro. A gente tem diversas etnias aqui dentro. Então, a gente tem uma população super diversa. E isso, quando a gente fala de pesquisa clínica, é uma riqueza. Então, é um atrativo também. Então, o que acontece? Hoje em dia, se a gente vai olhar os estudos, enfim, quanto hoje o Brasil está representando lá entre os países que mais, de fato, coloca e recruta pacientes que realmente foi incluído e teve todo o acompanhamento dentro lá daquele ensaio clínico randomizado. Será que nos que a gente teve pouca representatividade, a gente não tinha pessoas com aquele perfil, ou essas pessoas não foram localizadas aqui dentro por todas essas barreiras, digamos assim, às vezes, que podem existir daquele perfil daquela pessoa que seria talvez um paciente super raro e que está lá numa cidadezinha de 2.000 habitantes, não foi localizado por aquele time da indústria que está desesperado lá procurando o paciente para conseguir ter um N expressivo e mostrar o seu resultado da nova molécula, né, num perfil variado ali de pacientes. Então, eu acho que a gente tem, ao mesmo tempo, um desafio de como chegar em hospitais, onde, né, estão ali remando para conseguir entregar uma assistência de qualidade e chegar, não, agora você vai fazer pesquisa também, eu quero que você tenha um time que recrute pacientes, que fique me mandando... Tananana. Como, né? Acho que o nosso papel é tentar usar todas essas expertises, todas essas experiências, né, que a gente tem para conseguir dar a mão para esses hospitais, para essas instituições, né, e tá cada vez mais agregando e trazendo esse perfil e mostrando esse perfil que existe aqui dentro e que é fundamental para que os estudos tenham representatividade e que a gente saiba que aquele resultado final ele tem uma validade externa para aquele pool de pacientes que vão ser tratados depois com aquela tecnologia na hora que ela vem para o mercado, né? Para que ele realmente, né, a tabelinha 1 lá do ensaio clínico, né, a tabela de perfil, para quem, né, não está tão acostumado do paciente, de fato represente o paciente que chega na porta do consultório lá e que tu vai tentar prescrever aquele medicamento. Então, eu acho que a gente tem isso que pode jogar ao nosso favor se a gente conseguir começar a usar cada vez mais. Então, e aí, nesse sentido, acho que é bem importante a gente entender que no Brasil nós temos muitos atores, né? Então, a gente trabalha com instituições, com empresas super complexas. Às vezes a gente estava falando um pouquinho antes, né? Dentro da indústria farmacêutica, quantas áreas, quantos BUs, todo mundo ali, né, tentando correr na mesma direção. Dentro do hospital, o time de pesquisa clínica, o time de assistência, o time de qualidade, o time de faturamento, muitos atores lá dentro. As empresas de consultoria, as empresas de tecnologia. Então, a gente tem muita gente envolvida e muitos com objetivos em comum. Então, a gente precisa encontrar um ponto de comunicação entre essas pessoas, de forma que a gente consiga dar as mãos e, com os objetivos em comum, ter aí um ganha-ganha de todo mundo, que é onde a gente vai estar localizando essas pessoas, trazendo elas para o ambiente de pesquisa. O estudo, daqui a pouco a gente vai dizer, o Brasil é o país que recruta mais rápido os pacientes, né? Porque ele localiza fácil, tem um público variado, e a gente vai ter sempre interesse em quê? Daí a gente vai chamar a atenção de quem? Da global. E aí todo mundo fica feliz, porque aquela, né, é um desafio para as indústrias brasileiras que estão aqui mostrar para suas globais, de fato, onde estão os potenciais, onde é assertivo, para conseguir trazer o estudo. Então, por exemplo, hoje em dia, aqui na eHealth, a gente tem conversado com algumas empresas no sentido assim, tá bom, eu tenho aqui esse Data Lake, hoje a gente tem 5 milhões de vidas ali dentro, me deixa eu te ajudar a mostrar o perfil da população brasileira de forma antecipada. Não que depois que tu conseguiu trazer o estudo, vocês vão ver se tem o paciente ali, sabe? Então, não, ó, aqui, ó, com esse perfil, o potencial de vidas é esse. Tu toma uma decisão muito mais rápido. Às vezes tu consegue essa oportunidade de trazer o estudo para cá de forma mais rápida e todo mundo sai ganhando.
Mas para a gente ter isso no dia a dia rodando bem, a gente tem o desafio tecnológico. Hoje em dia, nós temos muitas instituições no Brasil. Alguns hospitais, algumas instituições estão já com times de pesquisa, né, extremamente eficientes, muito bem estabelecidos. Mas a gente também hoje tem uma população grande que está sendo atendida em instituições onde não existe pesquisa clínica. E aí essas pessoas, como que elas vão ser localizadas, né, pelos estudos, pelo pessoal que está lá mapeando? A gente sabe o desafio. A indústria hoje tem pessoas que ficam presencialmente indo bater de porta em porta nos centros para dizer, lembra do meu estudo? E aí, surgiu paciente, não surgiu? Como é que a gente pode fazer para localizar mais pessoas? Então, será que com a tecnologia que a gente tem hoje, nós temos como potencializar isso? A gente tem como chegar para a pessoa que está trabalhando no estúdio, aqui tem uma lista de potenciais centros com, né, o ranking dos 5 mais, com esse perfil clínico, incluindo biomarcador, etc., enfim, que fecha para o teu estudo de potenciais pacientes. A gente teve uma experiência super legal agora, recente, que estava mapeando lá um dos vários estudos, daí, por compliance não dá para abrir muitos detalhes, né? Mas, assim, a gente colocou várias características clínicas e mapeamos 28 vidas lá, em um determinado centro. E era um centro no Nordeste. Aí, nesse centro, a menina foi lá e foi fazer lá o pré-screening para ver. Dos 28, 9 eram potenciais pacientes que passaram para a próxima fase. 1 de 3 passou. Quem já trabalhou com pesquisa clínica aqui sabe a dificuldade que é tu olhar uma lista de 28 pessoas e, de fato, passar 9 para a próxima fase. Se a gente tivesse lá lendo, né, com todo o respeito ao nosso histórico, eu sou do tempo que se eu não pegasse a lista impressa do ambulatório até 5 da tarde, alguém botava no lixo e já era, né? Não tinha mais como eu revisar aqueles pacientes ali antes de ter, se eu perdesse a lista da semana lá. Então, hoje em dia, a gente tem recursos tecnológicos, mas é o ponto, como vencer as barreiras, né? E tá chegando, entregando isso, porque as instituições, às vezes, elas têm o desafio qual? E que foi o início da nossa fala aqui, financeiro. O hospital não vai pagar uma fortuna para ti lá, para botar teu software, para ficar localizando o paciente, por mais que tu mostre para ele que ele vai ter um retorno financeiro se ele, né, recrutar pacientes mais rápido, enfim, vai ter esse retorno aí da pesquisa clínica. Você precisa, então, dar as mãos com quem também tem interesse nisso, com quem também vai sair ganhando nisso, e para isso, acho que também hoje a gente está aqui nessa mesa tão variada para entender e, nesse diálogo todo, construir formas de colaborar e de, daqui a pouco, prover para essas instituições uma ferramenta onde você, que é, né, o sponsor do estudo ali, né, quem é o patrocinador, precisa olhar rápido para aquele paciente. A gente tem, hoje em dia, nos times de pesquisa clínica, não sei como é que é a experiência de outros, mas do que eu tenho visto nas instituições parceiras, hoje a gente tem mais de 30 instituições rodando estudos ali e a gente conversando no dia a dia. Às vezes tem um turnover alto. Aquela pessoa que faz o recrutamento de paciente, ela ficou ali meio ano, daqui a pouco vai para outro lugar, porque às vezes é uma pessoa mais júnior que está fazendo isso. Você não pode depender disso, né? Então, aí até chegar outra pessoa, até treinar, até ela entender o sistema de prontuário local. Se tu tem uma ferramenta tecnológica que já chega e já bota na mão dela uma lista de pacientes que ela já sai olhando o lado clínico disso, tu acelera muito, tu sofre menos com esse turnover também. Claro que daí você vai treinar essa pessoa, mas daí vem a comunicação entre as partes, né? E acho que um ponto bem importante da gente pensar, que de certa forma também já veio aqui, é em como tá sustentando isso ao longo do tempo, né? Porque não adianta, por exemplo, pegam os hospitais, no hospital 9 de julho, Sírio-Libanês, enfim. O pessoal não vai deslocar lá o time jurídico, técnico, administrativo, todo mundo, para colocar o teu software funcionando lá dentro, se tu não trouxer para ele uma segurança mínima de que você vai seguir entregando isso por pelo menos X anos para ele, que ele vai ter uma segurança de contar contigo como parceiro, que vai sobreviver a esse mundo aí das startups ou das várias empresas que às vezes não conseguem se sustentar com o tempo. Então, eu acho que a gente precisa ter cada vez mais essa maturidade, enfim, entender e aprender, e para passar essa segurança para as instituições também estarem apostando nas novas tecnologias e se sentirem seguras em movimentar o quê? O tempo delas. É o tempo de todo mundo. É o tempo de ter quem tem que autorizar de cima a baixo aquele software entrar dentro da instituição. Então, isso daí a gente precisa botar na conta também, né? E eu, assim, né, vim da área da saúde, mas há muito tempo já muito na área de dados, assim. Eu acredito muito no quanto a gente, com
tendo um acesso mais rápido e mais inteligente aos dados, assim, nós temos como estar entregando insights que vão muito além da pesquisa clínica. Então, acho que trazendo um pouquinho da início da fala aqui até do Dr. Taishi, hoje, a via da pesquisa clínica ela pode ser uma porta de entrada para a gente estar otimizando ainda mais aquelas instituições. E eu nem estou dizendo só porque a gente vai entregar exames complexos para um paciente que não tinha acesso. E aí, com esse exame complexo, aquele time de pesquisa, de assistência também vai guiar o melhor do tratamento dele depois que ele sair do estudo, né? Enfim, ou em paralelo aqui com o estudo. Por vezes, a gente vai mudando a cultura local. Isso é algo muito importante. A gente vai desenvolvendo pensamento crítico, olhar sobre os dados. As pessoas perdem o medo de olhar para um gráfico, elas perdem um pouco o medo de olhar para uma tabela, uma listagem. Isso vai se refletindo, às vezes, muitas vezes, nos outros setores ao redor. Vai mudando a cultura da instituição. Às vezes, daí você vai fechando parcerias de outras entregas com outros setores que também vão se beneficiar dessas novas tecnologias que estão entrando através desse grande ecossistema que se forma, né? Então, acho que a gente tem, sim, como evoluir e trazer cada vez mais qualidade assistencial, que é uma das preocupações, mas, obviamente, sem perder o olhar, né, de estar garantido sustentabilidade, né, a médio prazo e a longo prazo, de preferência de tudo isso. Mas aí, acho que conversando, todo mundo vai se entendendo, né, aonde ver quais são, né, os pontos de dor e de potencialidades aí de cada um desses atores, e tentar aí construir, trazer novas tecnologias e novas formas, novos jeitos de fazer, né? Hoje eu trabalho com tecnologias que há 5 anos, 1 ano atrás, eu nem imaginaria que eu estaria trabalhando às vezes, né? Então, a gente tem um potencial bem grande de dar a mão para os hospitais, dar a mão para a indústria, dar a mão para os parceiros, né? Então, a gente é Health, Quântica, enfim, pessoal da Numbers, a gente tem um ecossistema grande de parcerias e, assim, ninguém faz saúde sozinho, né? Então, acho que isso é um ponto. Não existe, tu não trata o paciente sozinho. Tu não faz pesquisa sozinho. Então, se cada um entrar com o que tem de melhor, o que tem de potencialidade ali, traçar direitinho qual é o objetivo comum, né? Onde a gente quer chegar com aquele produto, onde a gente quer chegar com aquele projeto, com certeza vamos ter sucesso aí na frente. Às vezes a gente vai aprender que não era o melhor caminho, mas daí também aprender o que pelo outro lado vai, né? E assim a gente vai construindo aqui e, de preferência, cada vez mais chamando a atenção aí do cenário internacional. E hoje a gente está falando de Brasil, né? Mas se o Brasil vai, a América Latina vai vindo junto. E aí a riqueza é maior ainda de diversidade populacional. Então, acho que a gente tem cases muito, muito legais nesse sentido. E temos muito potencial, primeiro com o Brasil, mas ainda pensando nos nossos vizinhos aí no futuro também. Perfeito. Bom, abro para os colegas. Nelson. Uma coisa que é importante aqui, por exemplo, eu ajudei a criar a Lei do Câncer, que foi sancionada no final de 23, né? Ela mudou, deu uma mudança radical na abordagem da oncologia no país. O governo mudou por causa da lei. E uma das coisas que a gente discutia na época é o seguinte: você nunca vai conseguir entregar um cuidado com o câncer bem feito se você não melhorar o sistema todo. Não dá para você achar que você vai entregar um câncer bem cuidado e o sistema não funcionando. A pesquisa clínica hoje, eu acho que ela é um caminho para você estruturar toda uma instituição. Porque o que acontece? A gente tem que tomar cuidado porque a gente tende a manter coisas que são do passado num presente onde elas não funcionam mais, né? Então você pega, por exemplo, hoje o uso de incorporação tecnológica. Eu fiz esse parecer até para o Ministério 6 anos atrás, tem 6 anos isso. A gente usa índice de custo-efetividade incremental, que é um negócio que é usado há quase 50 anos. Era bom há 50 anos, agora não funciona mais, e continua usando. Você pergunta, por que se não funciona, por que continua usando? É porque não sabe o que fazer. Então, aí vem a coisa da inovação, da criação, da transformação. Entendeu? Então, você acompanhar a evolução do sistema, tem até isso é uma coisa que é até bonita, que é você saber que o que funciona hoje não vai funcionar lá na frente, porque tudo vai mudar. Mas você conseguir acompanhar isso naquilo que você está oferecendo é fundamental. E uma das coisas que a gente estava conversando nessa aqui, a gente está construindo essa empresa, né? Na verdade, a gente está construindo uma empresa voltada para isso, para pegar a inovação, pegar toda a transformação tecnológica, tudo isso.
é que às vezes tem muita coisa solta que se você não integrar, aquilo não funciona bem. Quando você integra aquilo, você consegue fazer coisas acontecerem como você nunca viu antes. Porque em vez de todo mundo, cada um puxar para um lado, você faz todo mundo puxar na mesma direção. Essa aqui é a grande verdade. Então, esse é o negócio que a gente está fazendo. E basicamente é isso. Acho que a gente pode entrar aí nas perguntas. Se alguém tiver pergunta, a gente responde. Perfeito. Aí abro também, doutor Hélio, Érica, Saca, se vocês quiserem fazer algum complemento, aproveito também para abrir aqui o microfone para quem está presencial aqui na NAP conosco. Online também, quem tiver. Temos quase 90 pessoas ainda, firmes e fortes aqui. O tema tá interessante. Eu acho que fazer só um ponto aqui, eu já tenho 2 perguntas que foram já parcialmente respondidas aqui por vocês. Uma das perguntas, inclusive na fala da Carlise, né, como que a gente... Só um minuto. Como que conseguir captar mais pesquisas diretamente pelo hospital, né, não dependendo, né, de uma estrutura ou de profissionais médicos, sendo que nem sempre há essa cultura, né, de pesquisas na própria equipe médica. Então, até uma das iniciativas que, junto com a equipe da CMB, né, a gente está provocando. E uma outra, já deixando aqui, que está relacionada, né, como que um centro de pesquisa em um hospital filantrópico, né, pode se vender, né, aos CROs e laboratórios. Então, já deixo também a pergunta aqui para a mesa. Acho que eu posso até começar comentando qual que a gente tem vivido hoje em dia, né? Então, antigamente, né, já faz um tempo que eu faço pesquisa clínica. Então, antes nem tinha os centros de pesquisa clínica em alguns hospitais, que hoje é um super centro, assim. Então, como é que era antigamente? A gente tinha os médicos lá, que eram convidados para participar dos estudos, e de forma individualizada, eles diziam, eu tenho aqui nos pacientes que eu atendo no ambulatório, provavelmente uns 10 casos com esse teu perfil aí que tu precisa. E aí eles iam direcionando os pacientes para os estudos. Aí depois do hospital, a instituição começou a entender, tem um business ali, o que está rolando? E começou a formar os grupos, os centros de pesquisa, enfim, tudo isso daí começou a ser institucionalizado, digamos, né? Então, o que acontece? Hoje em dia tem instituições, enfim, e o correria do dia a dia, o foco principal ali dentro é a assistência. Então, o médico vai estar lá focado em tentar atender bem o paciente, prestar o melhor cuidado, olhando para ele como um todo e para a necessidade dele assistencial. Então, o que acontece? A gente pode usar a tecnologia a nosso favor para ficar o quê? Eu digo que eu brinco, esse sim trabalha enquanto a gente está lá dormindo, né? Então, hoje em dia, a gente tem milhões de notas clínicas, milhões de evoluções sendo salvas em cada prontuário, né, em todos os prontuários eletrônicos do Brasil. Por que não usar um sistema que todo dia, meia-noite, vai lá sozinho, com um protocolo pré-estabelecido, lê todas as evoluções que aconteceram no teu ambulatório, na tua sala de emergência, na tua internação, no teu andar, lá na radioterapia, etc. E depois dessa leitura com o dado processado, que é o que a gente faz na eHealth, por exemplo, tu tem lá várias entidades clínicas, né? Biomarcador, sinal, sintoma, a doença, independente do CID que foi colocado naquele atendimento, a doença que o profissional de saúde escreveu. Esse paciente ele veio com dor torácica, mas ele também tem Parkinson, também tem Alzheimer. Será que, né, aquele paciente que internou por dor torácica não tem o perfil potencial para um estudo da neuro? Às vezes tem. E, né, dali na hora da correria, o pessoal da emergência não vai pensar nisso. Ele vai pensar em fazer o eletro em menos de 5 minutos. Então, hoje a gente já é realidade no Brasil, em vários centros, sistemas que ficam fazendo essa pré-triagem, digamos assim, do paciente em potencial e entrega na mão da equipe de pesquisa clínica. Eu digo, de manhã você chega ali, depois do seu café da manhã, e tá lá. Opa, tem 2 pacientes novos na lista do estudo A, um paciente novo na lista do estudo B. Eu vou lá ver esse paciente pré-triado. Eu não vou olhar a lista do ambulatório de ontem, sabe? Então, a gente encurta o processo que pode ser automatizado e libera a equipe de pesquisa para fazer o quê? Para, de fato, ver aquele paciente e, realmente se encaixa no estudo. A gente teve, por exemplo, um estudo ali que estava dando apoio com pacientes da cidade de Cascavel, que a gente tinha o pessoal tinha que, junto com a indústria, né, ver como que ia mandar esse paciente lá de Cascavel para Curitiba para fazer os exames que faltavam, para ver se ele realmente se encaixava. Ao invés do teu time ficar lá olhando a lista de ambulatório, claro que quem não tem recurso tecnológico ainda ia ser a melhor forma, né, enfim.
Mas quem já pode estar trabalhando de um jeito mais tecnológico, coloca o teu time a ver como que esse paciente vai ir lá para o centro principal, terminar os exames para ver se de fato ele vai entrar no estudo e entrar o quanto antes no estudo, porque o estudo encerra no final desse mês e depois eu não posso mais botar paciente. Então, eu acho que hoje já tem tecnologia para o que fazer. Tu não vai tirar o corpo clínico da jogada. Você simplesmente vai ajudar aquele médico a localizar ainda mais rápido os pacientes dele. E às vezes o paciente do colega dele, que ele pode também estar direcionando, porque lá a maioria das pessoas fazem assistência dentro do hospital, é a minoria que fica de olho no paciente para pesquisa clínica. Então, a instituição, se ela quer monetizar, ela quer trazer isso como um negócio, como um business sustentável, ela precisa ir além do que é feito manualmente. E no futuro, eu acho que a gente não vai mais se imaginar, sabe, fazendo como fazia. Eu digo, tinha 8 pessoas que ficavam ao meu redor numa sala, cada uma revisando uma lista de pacientes. Na terça era do ambulatório X, na quarta do ambulatório Y. E aí vendo quem internou, quem foi na emergência, não sei o quê. Hoje tem tecnologia para isso. A gente precisa ver qual a dificuldade, se é cultural, né? O que é de realmente levar isso para o dia a dia das pessoas e entregar mais rápido essas vidas, né? Só um comentário que a Alice falou. Eu vou usar a minha experiência na época do instituto. Não dá para confiar no médico. Não, é sério, não é por mal. Não dá para confiar no médico. Porque ele tá lá, tu imagina que ele lá tá tranquilo, atendendo. Acabou, ele fala, o que eu vou fazer com essa pessoa? Vai pro estudo, não vai? O cara tem trocentas pessoas para atender, tá atrasado. Uma confusão, uma correria. Ele vai passar lotado pela pesquisa clínica. Ele não vai pensar na pesquisa clínica. E não é por mal. É porque a vida dele é uma confusão. Alguém tem que ajudar ele. Sempre lembrando, passa sempre pelo caminho do dinheiro. Não cria problema financeiro para a pessoa que encaminha. Se você criar isso, você vai perder a pessoa e vai perder o encaminhamento. Sempre mapeie o dinheiro. Sempre. Não vai dar problema financeiro, ou você consegue resolver o problema. Na época do COE, o que a gente fazia? Se o médico encaminhasse, a gente dava para ele um valor da pesquisa, para ele não perder dinheiro. Aí você começa a resolver. Mas se você não trabalha o problema verdadeiramente, você vai começar a achar, ele é louco pela pesquisa, vai encaminhar todo mundo que vai ajudar os pacientes. Não vai. Você tem que trabalhar a realidade como ela é, né? Então, outra coisa fundamental é que sempre, a gente na saúde, a gente é muito hospital. Tanto que a gente está aqui na ANAP. Então, a gente é sempre hospital. Mas o doente está no ambulatório. Então, você tem que trabalhar o ambulatório, porque é onde você vai realmente recrutar as pessoas. É o ambulatório. Então, o foco tem que ser no ambulatório, né? E outra coisa importante é que a gente cada vez vai caminhar mais para a necessidade de estudo de mundo real. Seja porque você vai ter risco compartilhado, seja porque uma grande parte hoje dos medicamentos é aprovado em fase 1, em fase 2, em fase 1B2, que geralmente são poucos pacientes, você precisa de complementação com o mundo real, então o estudo de mundo real vai ser cada vez mais importante. Então você precisa colher esse dado. Então, e hoje, só para vocês terem uma ideia, acho que 90 e poucos % dos estudos aprovados de droga nova incorporada são baseados em um estudo só. Não é nenhum. Você não tem dado local, você não tem experiência local, você não tem resultado local, você não tem nada. Isso cada vez vai ser mais cobrado. Então, esses estudos de mundo real vão ser cada vez mais fundamentais. Isso é uma dinâmica que vai mudar. Quando você começa a aprovar grande parte dos estudos de medicamento em fase 2, você está discutindo aqui doença rara, que você vai ter poucos pacientes, você vai ter que acompanhar, você vai ter que ver o que vai acompanhar, vai acontecer. É o risco compartilhado para a indústria, que você vai ter que ter esse dado, quem vai colher esse dado, quem não vai. Tudo isso, então isso é a transformação da pesquisa clínica. Se você não acompanha isso, você está defasado. Deixa eu só trazer um ponto aqui que eu achei interessante e compartilhar também da experiência na consentimento, né? Acho que quando a gente desenvolveu a nossa tecnologia semelhante à tecnologia que a eHealth faz, alguns médicos falavam, e juntando com o que o Nelson trouxe, né, que era muito importante que a gente desse o resultado, né, se o paciente é elegível para pesquisa clínica, pro médico no momento que ele está atendendo o paciente naquela hora. Né, e a tecnologia que a gente tinha, ela não conseguia fazer isso, né, naquela época. Hoje a gente está bem mais próximo de fazer isso, mas ela ainda vai errar bastante, né? A tarefa é mais difícil, né, do que se imaginava. E a gente falava, se eu
indicar esse paciente no final daquele dia, né, raríssimo. Vão ser poucas as exceções em que o paciente se tornou inelegível porque eu falei que eu ia fazer só no final do dia e não na hora, né? Mas tem uma diferença muito grande, né, no produto, no fluxo de como funciona. Se a gente perde o paciente naquela hora que ele está sendo atendido, isso muda muito, né? Naquela hora, talvez a gente consiga, né, influenciar o comportamento do médico, né? A gente mandar a informação para ele naquele momento e ele agir, né? Então, apesar pro paciente e para o fluxo parecer que não ia ter tanta diferença, eu acho que a gente realmente só vai conseguir fazer com que esse fluxo mude, né, se a gente resolver esses dois problemas. Ele tem que ser em real time, tem que ser naquela hora, né? Tomara que a gente consiga, né, em breve chegar nesse ponto, né, e fazer recomendações assertivas. E a questão do incentivo, né, por mais que todo mundo tá lá, fez o juramento, né, de fazer o melhor paciente, não dá para a gente esquecer a importância, né, dos incentivos corretos, né, financeiros ou diretamente do médico ou da instituição, né? Essa equação ainda não está resolvida, né? No Brasil a gente tem essa questão, né, de não poder remunerar, né, o participante de pesquisa. Tem uma discussão grande se o médico pode ser remunerado, né? O nosso entendimento sim, ele pode ser remunerado, não pode ser remunerado em excesso, né? Ele não pode mudar o comportamento dele para fazer esse encaminhamento, né? E, eventualmente ele não pode ser incentivado a ponto de omitir uma informação no prontuário ou adicionar uma informação no prontuário em busca dessa remuneração, né? Então, acho que tem um limite ético aí a ser estabelecido, mas é uma atividade adicional à assistência, né? Ele não é obrigado a colocar um paciente no estudo, ele não é obrigado a saber todos os estudos que estão em andamento, né? E na hora de fazer o encaminhamento, ele tem que ler o protocolo, ele tem que avaliar, né, dentro das alternativas terapêuticas do paciente, se faz sentido ou não fazer esse encaminhamento. Então, é uma atividade adicional à assistência. Então, a gente entende que nesse lugar é possível, sim, fazer a remuneração, né? Até hoje, eu não sei se as startups conseguiram resolver, se tem alguém que tem a blindagem jurídica para fazer isso, né? Mas, né, eu entendo como startup, né, e talvez como a BSS, talvez a gente possa suportar se alguém quiser puxar essa discussão, né, do ponto de vista regulatório, para discutir com os comitês de éticas, porque eu acho que é super importante para realmente mudar o jogo no aumento do potencial de recrutamento aqui no Brasil. Esclarecer. Quando eu falo de você ter que compensar o médico, né, porque tem aquela situação em que talvez ele possa continuar fazendo um tratamento que sabidamente funciona muito pouco, ou ele fazer uma tentativa nova com mais chance para a pessoa. A gente lá teve pessoas com câncer de pulmão que teoricamente viveriam 6 meses, e a cada nova droga que ia saindo eles iam receber era muito compassivo. As pessoas viveram 5, 6 anos por causa disso. Então a ideia aí é realmente você tirar um pouco de algum conflito de interesse para você poder... Outra coisa que você está falando é como a gente está pensando em criar uma coisa de alta escala, não tem como você aumentar a escala sem você usar a tecnologia atual. Bom dia a todos, todas. Eu sou a Andrea, estou numa companhia educacional, estou na Inspirali, que é uma empresa que cuida de 15 escolas de medicina privadas em território nacional, e nós estamos colocando em todas as escolas, nos nossos ambulatórios, centros de pesquisa. Mas o mais importante, com todas essas falas, eu estou na pesquisa clínica desde aí um tempo grande, né? A gente não precisa ficar contando, mas desde a época de pegar a folhinha no ambulatório da Unifesp, ir lá no ambulatório, achar o paciente, lá da pesquisa de HIV. Mas tudo isso só vai acontecer, esses dados hoje que a gente tem e são maravilhosos, se tiverem pessoas para trabalhar com pesquisa clínica. E a gente precisa formar estes profissionais. Então, assim, tudo é lindo. É lindo se a gente for falar dos hospitais do Einstein, do Sírio, que tem lá a pesquisa clínica, ou da USP, Unifesp, enfim. E os hospitais desse Brasil, gente? E o tamanho desse país?
Então, acho que a gente precisa também colocar na pauta e na discussão, que saiu na discussão, a questão educacional. Hoje, nessas 15 escolas de medicina, a gente já fala de pesquisa clínica do 1º ano ao 6º ano da faculdade, e, graças a Deus, em poucas escolas, mas esse ano eu já tive internato optativo, aluno querendo fazer o internato dentro da pesquisa clínica e vendo isso como um mercado. Então, a gente precisa pensar nisso. Não podia ficar quieta, gente, me desculpem. Mas só para comentar o que você está falando, naturalmente, qualquer coisa que você pensa em saúde, você está falando em recurso humano. O ideal é como é que você consegue otimizar o recurso humano combinando ele com as novas tecnologias. Acho que esse é o grande desafio. Mas hoje, uma das maiores barreiras que a gente tem é recurso humano em todas as áreas. É super importante você realçar isso, porque isso é um ponto que tem que ficar muito claro para qualquer projeto que envolva pesquisa, coisa em saúde, capacitação de recurso humano. Isso aí é certo. Muito bom teu comentário, porque realça esse problema. Acho que só adicionando também, acho que a gente precisa, sim, pensar na formação daquelas pessoas desde o 1º semestre, sem dúvida, né? Meu sonho é o dia que a pessoa resolver fazer um curso da área da saúde, porque, queria fazer pesquisa, né? Então, né, vamos ver se um dia estaremos nesse nível do mercado, mas, assim, acho que isso é bem importante. E tem uma outra coisa, além de a gente trabalhar no sistema, né, nas camadas, digamos, formais de ensino das pessoas, tem aquela questão que a gente também aprende vivendo, né? Então, a gente teve um centro agora, em outro case aí nosso da iHealth, nós estávamos com uma indústria, ela estava mapeando centros através da nossa base ali. Só que era para um estudo onde não dava tempo, o recrutamento de pacientes ia encerrar em 45 dias, então não dava tempo de tu convidar o centro para ele ser o centro participante, para ele, né, recrutar por ele o paciente. Então, a gente precisava referenciar esses pacientes. Então, um centro mandava o paciente dele, né, indicava o paciente dele para um outro centro que já estava cadastrado, entre aspas, vamos dizer assim, né, ali formalmente no estudo. Teve mais de um centro que era super ativo, que já era, sabe, recrutador em vários estudos, que não entendia o processo de referenciamento de pacientes. Então, foi a primeira vez que tinha chego lá para eles um pedido da indústria para atuar dessa forma. Não é o convite que eles mais gostam, não é. Mas é uma forma. Inclusive de tu se aproximar, talvez, daquela indústria que antes não te mandava estudo. E agora ela vai aprender que você está no mapa. Então, eu acho que a gente está trazendo luz a centros que, às vezes, daqui a pouco já tinham poucas parcerias e vão ampliar essas parcerias deles. Esses centros vão aprender e se desenvolver para daqui a pouco também estar conseguindo, né? Acaba sendo um fornecimento, mas entregar pacientes para outras áreas de estudo, que às vezes a gente recebe, mas eu só quero o paciente da cardio, disso e daquilo, sabe? Beleza, mas no teu centro deve ter vários perfis aí dentro, né? Além disso. Tu começa com esses e depois tu vai para os outros. Então, é uma aprendizagem, mas quanto mais a gente também consegue levar possibilidades para o centro, novos convites, novas formas de participação, novos tipos de projeto. A gente não falava de risk sharing antigamente, agora é operador, é a indústria, é a gente que processa dados, todo mundo envolvido para fazer isso acontecer, né? Então, com certeza quanto mais ativos estivermos e mais, sabe, de olho nos novos jeitos de fazer pesquisa no Brasil e fora dele também, para trazer isso para cá, a gente vai ter um aprendizado incrível. E aí essa pessoa que daqui a, sei lá, 2 anos, sei lá, um turnover médio de 2 anos, vai trabalhar em outro centro, ela vai chegar lá, ela já sabe fazer referenciamento de paciente. Ela já aprendeu no centro anterior. E aí nós vamos crescendo a rede como um todo, né? Eu não sei se você quer que, como a gente teve, acho que a pergunta sobre os hospitais filantrópicos ali, como fazer isso realidade dentro deles, né? Que a gente pulou um pouquinho. Vamos só, a gente tem um tempo, foi quase 2 horas aqui, né? Passou rápido. Esse é só um comentário. Nesse projeto das Santas Casas, ele caminhando, a ideia é você ter uma unidade central e outros satélites para trabalhar em caminhamento. Isso. Mas a gente, aí no finalzinho, acho que vale a pena comentar sobre essa questão das filantropias. Queria passar aqui uma pergunta do presencial. Sim, bom dia. Uma pergunta relativa à estruturação. Recentemente, o Fernando Francisco, da Braco, mostrava a evolução da China, né? A China saiu de 1,5% a hoje 20%, e ele questionava o que a China fez, né? E um pouco uma pergunta retórica, mas que o Brasil podia se fazer essa pergunta.
a Érica falava assim, o desafio da eficiência. E eu trago essa pergunta aqui. Que tipo de eficiência a gente precisa buscar? E que hoje os sponsors esperam, né? A gente busca e pergunta aqui dos hospitais, mas no final do dia, o doutor Nelson falava agora, o ambulatório. No final do dia, também, dentro do hospital, há um centro, né? Pragmaticamente, há um centro. Recentemente, quando o Hospital Pérola Baiton mudou de endereço, havia até então um centro embaixo de uma escada, né? Um médico, uma enfermeira, e mudou o hospital e acabou o centro. A Bracco congrega, as CROs estão muito bem organizadas, mas quando a gente pergunta quantos centros de pesquisa tem, alguém me diz entre 800 e 1.300. É assustador, né? Como entre 800? Então, hoje, com o novo marco legal, fico muito feliz porque existe uma nova organização, uma nova expectativa, mas é o que o Dr. Nelson fala, há necessidade de organizar tudo isso, de sermos pragmáticos, de trazer uma visão de longo prazo, uma visão sistêmica, né? É isso que eu trago, integrativa, mas há necessidade de organizar muito isso. Quando eu vejo para a indústria, vejo as normas ISO 9000, vejo para o hospital, vejo uma Joint Commission, mas vejo uma necessidade de uma certificação no Brasil para esses centros. Eu vou focar em você, Érica. O que um sponsor espera quando você fala mais eficiência, né? O que um sponsor vê ou espera quando se fala processos, espera eficiência? Tá bom. Clara a pergunta? Sim, creio que sim. Bom, o primeiro ponto de eficiência são os tempos do processo. Hoje, por exemplo, né, vou dar um caso real. Muitas vezes a pesquisa, né, os produtos de pesquisa clínica chegam e param em supply chain. Para em canal vermelho, para em canal amarelo. Existem exigências que não fazem sentido, né? Outras fazem, claro. Como que nós podemos suportar a autoridade sanitária, por exemplo, a própria Receita Federal, para tirar essas ineficiências? Eu tive um caso de estudo de terapia avançada que parou em canal amarelo. Um exemplo, né? E não é para parar, já tem todo o alinhamento feito para não parar. Aí não foi uma falha operacional no sentido do supply da empresa, tá? Foi um problema de sistema. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o stakeholder, ele quer trazer investimento para o país, né? Então, a questão da previsibilidade jurídica, a questão da transparência, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas nós estamos num momento, até com a autoridade sanitária, turbulento, né? De algumas decisões que foram tomadas, alguns concordam, outros não, enfim. Mas o que nós não podemos perder é a transparência e a previsibilidade. Isso é esperado, né? Quando a gente submete um produto, nós olhamos os competidores, todos se olham entre si, né? Então, a questão da isonomia é outro ponto que a gente precisa tratar, né? E um último ponto é a questão realmente, né, da regularidade dos centros. Você trouxe o número, nós usamos 400, tá? Já para dar um número aqui, 400 centros. A regionalidade também importa. Então, né, quando a gente olha para o Nordeste, para o Sul e para São Paulo, as realidades são diferentes. Então, o que nós fizemos há pouco tempo, né? Existe uma lei de 2022 que pedia uma autorização especial, né, para medicamentos aí, tanto narcóticos quanto que trazem deficiência, né, gênica. E os centros precisavam de ajuda para implementar tudo isso. Então, ao invés de a gente ficar cobrando, né? Implementou. O que a gente precisa fazer? Vamos conversar com a autoridade sanitária, vamos conversar com a Visa. Então, um protagonismo também nosso se faz presente para que o todo se movimente. E se nós não usarmos a nossa capacidade, né, tanto técnica, mas também de experiência para fazer o todo andar, a gente fica só isolado. E um último ponto para trazer aqui, além da pesquisa clínica, nós temos também o acesso expandido.
né, que traz os dados reais, dados de vida real, e que nos importa muito. E que muitas vezes no estudo de doença rara, o paciente chega depois, e não dá mais tempo de entrar no estudo, mas tem o acesso expandido. Então, isso é um investimento também no país. Né? E pouco se fala do acesso expandido. Né? E os pacientes pouco conhecem, os médicos, né, muitos conhecem, mas muitos também não. Então, assim, é uma eficiência geral mesmo. Se a gente fala de supply chain, desde o desenvolvimento ali até a chegada e a aprovação sanitária. E o último ponto aqui para fechar é que, assim, não adianta fazer pesquisa clínica, ter tudo aqui, né, fase 1 no país, e a aprovação demorar 3 anos para acontecer. Né? Os pacientes morrem, né? Morrem. E nós vemos que a inovação traz desfechos clínicos, né? A gente até brinca que não progride e não morre, graças a Deus. Porque o desfecho clínico ele é tão bom que a gente não tem dados para, com fase 2, finalizar o termo de compromisso para fase 3. A gente não tem dados, porque o paciente está estável. Resumindo, acho que foi tudo isso. E aí a gente cai naquilo que a gente falou no começo, que é você identificar por que não funciona. E esse porquê que não funciona não pode ser uma coisa genérica. Tem que ser um problema específico que cabe uma ação específica. Qualquer coisa que não cabe uma ação específica é só conversa. Vamos melhorar a lei dos 60 dias. Esquece, não vai mudar nada. Tal lugar não tem cirurgião para atender e a mulher não consegue ser operada. Aí você tem um problema específico. Aí você consegue resolver. Então não pode mais tratar coisas de uma forma superficial. O problema tem que ser específico para gerar uma... O problema que não geração específica não é problema, é conversa, entendeu? Respondendo várias perguntas aqui, os hospitais que querem se acreditar, se eles quiserem receber a nota máxima, tanto o ONA 3, o Joint Commission, eles precisam ter pesquisa clínica. Se eles não fizerem pesquisa clínica, eles nunca vão atingir a nota máxima. Então, se o hospital tem essa cultura de que ele quer ser certificado, ele vai ter que criar uma estrutura para pesquisa clínica. Uma coisa que o sponsor valoriza muito é o PI, que é o investigador principal. Então, assim, toda pesquisa clínica, ela vai gerar uma publicação. Ninguém faz pesquisa clínica sem querer fazer uma publicação, mesmo porque seria antiético. E aí passa pelo investigador principal. Então, quando a gente propõe para a Global uma pesquisa clínica, a primeira coisa que eles vão perguntar é quem é o PI. E se o hospital contratar um investigador que tem autoridade, ele não precisa ser autoridade da especialidade, mas ele tem que ser autoridade em pesquisa clínica. Então, vai ser muito mais fácil conseguir o patrocínio de um investigador, de um patrocinador. Novamente, falando da parte da eficiência, o centro de pesquisa ele precisa se encarar como uma unidade de negócio. É como se ele fosse um lugar que poderia viver sozinho sem que ele fizesse parte do hospital. Então ele não pode chegar no final do ano e falar, olha, eu sou coitadinho, eu preciso de dinheiro. Ele precisa ser o inverso, ele precisa ser a fonte de dinheiro do hospital. Então isso daqui tem que fazer parte também do pensamento e buscando a longevidade da pesquisa clínica no hospital, porque senão ele manda fechar a porta e não se faz mais pesquisa, muda o diretor do hospital e fala, não, isso daqui dá prejuízo, corta. Então a coisa precisa pensar, criar as bases, as estruturas para você fazer uma pesquisa clínica. Isso é um dos pontos que eu queria adicionar. Perfeito, pessoal. A gente agora parte para o encerramento, certo? Pessoal, por favor, às 11 horas, correto? Então a gente parte para o encerramento. Gostaria aqui de deixar meu agradecimento aqui a todos que vieram presencialmente aqui à sede da ANAP,
prestigiar a nossa mesa com os nossos panelistas. Agradeço individualmente Dr. Hélio, Carlise, a Kátia, Dr. Nelson, Guilherme, pela participação, pela troca aqui tão rica de informações. Temos mais perguntas online. Essas perguntas, por favor, quem tiver ainda faça, a gente vai responder todas. Espero também ter respondido as perguntas aqui. Eu faço a amarração. O nosso desafio aí com Mecânica Saúde é ser esse integrador. É o que a gente gosta de verdade e sabe fazer muito bem em outras indústrias, e a gente entende que tem todas as peças, tem todas as competências para fazer essa amarração e acelerar esses resultados que foram comentados aqui. Então, eu pensando aqui, refletindo, poderiam ter muito mais pessoas aqui, a gente poderia transformar isso num evento muito maior. A própria Inspiralho, o Guilherme, próximo aqui nosso. Então, é um tema super importante, essa capacitação. A gente tem acesso aqui como os centros também, a gente está em conversa com o Juan. Acho que é um ecossistema rico, cada um fazendo o seu melhor individualmente. A Icântica Saúde, eu, Rodrigo Sato e todo o time, a gente gostaria agora de trazer essa solução de uma forma mais pragmática, porque o Nelson disse, para onde o dinheiro corre e para onde a gente pode ajudar as empresas a performarem melhor. Então, agradeço novamente aqui amanhã e ficamos à disposição de todos e de todas.